Estudo Bíblico Atos 6. A escolha de 7 diáconos, capítulo 6, versos 1 a 7. A igreja, nos seus primeiros dias de existência, não tinha organização formal, nem oficiais ou líderes, com exceção dos apóstolos. O crescimento numérico da igreja e os problemas que surgiram na comunidade interna exigiu que se começasse a organizá-la e que se escolhesse líderes ou ministros adicionais. Verso 1. Helenistas, hebreus. Os judeus que eram nativos da Palestina falavam principalmente o aramaico, mas os judeus que tinham vivido no mundo mediterrâneo, fora da Palestina, falavam o grego e às vezes nem conheciam o aramaico. Muitos desses judeus da diáspora voltaram a Jerusalém para morar e alguns deles converteram-se e entraram para a igreja. Surgiu uma discórdia entre os cristãos que falavam o grego, helenistas, e os que falavam o aramaico, hebreus, porque parecia que havia favoritismo em prol desses últimos na distribuição do alimento às viúvas. As viúvas eram pessoas sem qualquer meio de sustento que recebiam da comunidade cristã o necessário para viver. Verso 2. Servir às mesas. Muitos veem aqui a origem do diaconato. Filipenses 1, verso 1, 1 Timóteo 3, versos 8 a 10. Mas o vocábulo não é técnico. Trata-se apenas de servidores incumbidos de distribuir os fundos às viúvas necessitadas. Até este tempo parece que os apóstolos tinham administrado os assuntos financeiros, capítulo 4, verso 37. Com o crescimento da igreja, o envolvimento em questões financeiras ou no serviço de refeições os desviariam da prioridade mais importante, que era pregar o evangelho. Verso 3. 7 homens. Observe os requisitos dos homens que cuidariam da distribuição dos alimentos. Deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Os membros da igreja elegeram os 7 e os apóstolos puseram-nos à parte, ordenaram, pela oração e pela imposição de mãos. Verso 6. Além dos apóstolos, estes 7 foram os primeiros oficiais da igreja. Verso 5. Estevão, Nicolau. Todos os 7 homens tinham nomes gregos, o que pode indicar o fato de serem eles judeus da dispersão, embora muitos judeus palestinos também tivessem nomes gregos. Atributos são citados para o primeiro e o último dos 7. Para Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, e para Nicolau, prosélito, gentio convertido ao judaísmo, de Antioquia. Antioquia logo tornou-se um centro de atividade missionária. O ministério posterior de Filipe em Samaria e com o eunuco etíope estão descritos no capítulo 8. Verso 7. Sacerdotes. Entre os que mais se opuseram a Cristo havia homens como Zacarias, Lucas 1:6, que sinceramente aceitaram Jesus Cristo. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, capítulo 6, verso 8 a 8, verso 1. Verso 8. Estevão fazia prodígios e grandes sinais. Logo, Estevão foi notado como homem de poder e predicados especiais. Verso 9. Parece que esse versículo descreve 3 sinagogas. A sinagoga dos libertos, outra composta de sirineus e alexandrinos, e uma terceira, composta de pessoas da Cilícia e da Ásia, pois ele dava testemunho do messiado de Jesus nas sinagogas judias de Jerusalém. Sinagoga. Uma sinagoga compunha-se de 10 ou mais judeus que se reuniam para a leitura e interpretação das Escrituras. Uma tradição exagerada diz que havia 480 sinagogas em Jerusalém. Versos 10 e 11. Blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Este ministério de Estevão, ao que parece, levou a um debate formal
Quando os judeus não foram capazes de vencer o ardoroso líder no debate, por causa da sua sabedoria e poder do Espírito, secretamente instigaram algumas testemunhas que declararam ter ele proferido palavras blasfemas contra a lei de Moisés e contra Deus. Verso 12. O fiel diácono foi levado diante do sinédrio para se defender dessas acusações. Versos 13 a 15. A alegada blasfêmia de Estevão contra Deus foi definida como blasfêmia contra o templo. Ao que parece, estivera ensinando que o templo judeu não era mais necessário para se adorar a Deus verdadeiramente. Era agora acusado de ensinar que Jesus de Nazaré destruiria o templo e perverteria a prática da lei mosaica. Essa acusação não era pura invencionice, mas uma inteligente deturpação do que Estevão estivera realmente ensinando. Verso 13. Lugar santo. O templo, para os judeus, era o lugar mais sagrado do mundo, o centro do universo, por ser a habitação de Deus. Blasfêmias, verso 11. Testemunhas falsas, verso 13. Destruir o templo. São os mesmos ataques levantados contra Jesus, Marcos 14, versos 56 a 64, e contra Paulo, Atos 21, 28. Verso 14. Mudará os costumes. Estevão, percebendo que a fé cristã não se manteria dentro do judaísmo, Marcos 7, 18 e 19, Mateus 23, 25 e 26, Lucas 11, de 39 a 41, antecipa a teologia universal de Paulo. Sua visão é de um cristianismo mundial sem as restrições do judaísmo e da lei. Verso 15. Rosto de anjo. Puro, calmo, postura serena, irradiando a presença de Deus. 2 Coríntios 3, 18, Êxodo 34, 29 e Mateus 17, verso 2.